A paz, meus queridos, que o Senhor esteja convosco nesta caminhada que a gente está aqui empreendendo para meditar no livro de Atos. Esse livro que conta a história da igreja primitiva. E no capítulo 22 nós temos aqui, amados, a continuação da história de Paulo, né? Então vamos assim, irmãos, versículo 1. Irmãos e pais, ouçam agora a minha defesa. Quando ouviram que lhe falava em aramaico, ficaram em absoluto silêncio. Então o apóstolo Paulo aqui, meus queridos, ele começa a relatar os acontecimentos da sua conversão, porque ele foi preso e ele está aqui na sua segunda defesa, perante toda uma multidão, explicando a história dele. E o que ele procura demonstrar aqui é que ele é um homem zeloso da lei. E para isso ele diz que foi perseguidor, versículo 4, persegui os seguidores deste caminho até a morte, prendendo tanto homens como mulheres e lançando-os na prisão. Meu querido, o apóstolo Paulo, homem até onde nós podemos ver nos textos bíblicos, homem fiel, íntegro, zeloso da sua parte, zeloso da sua tarefa, um homem convicto das suas realizações, mas ele saiu para prender, para punir aqueles que na sua visão estavam quebrando a lei, estavam burlando a lei, estavam sendo hereges, estavam querendo contaminar a sociedade naquele momento. Mas o apóstolo Paulo conta aqui que de repente, no versículo 6, de repente uma luz vinda do céu brilhou ao meu redor. Caí por terra, ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Primeiro, queridos, antes de comentar essa parte aqui, eu quero dizer o seguinte: assim como o apóstolo Paulo, você também pode ser uma pessoa com muitas convicções. Não importa onde você esteja, onde eu esteja, nós podemos ter certezas de muitas coisas, mas nós podemos estar errados. Então nós temos que ser humildes, nós temos que ser pessoas que, num determinado momento, vai se voltar para Deus, vai se voltar para o Senhor e perguntar assim: Senhor, será que eu estou correto? Será que tudo que eu estou defendendo está certo? Estou agindo em convicções alinhadas com o teu pensamento? Isso é, se você acredita, queridos, que há um Deus e se você crê que a Bíblia é a palavra do Senhor. Se você crê que há um Deus e se você crê que a Bíblia é a palavra do Senhor, então você deve se voltar para Deus, buscar a Ele e falar assim: Senhor, redireciona as minhas convicções para que eu possa fazer tudo alinhado. Mas nessa passagem, nesse relato que Paulo dá, foi um ato de misericórdia de Deus. E na verdade a Bíblia fala que é pela graça, não é pelas obras. Então Deus nos alcança, então Deus nos atrai com a sua irresistível graça. E aí essa luz apareceu, Paulo caiu daquele cavalo, Paulo teve um encontro com Cristo e foi redirecionado. Eu não quero me concentrar aqui nesse relato, porque nós já o fizemos em algumas vezes, né? Mas o que eu quero deixar claro para você aqui nesse momento é que você pode estar seguindo uma direção errada, ainda que com os instrumentos certos, porque Paulo era baseado na lei judaica. A lei judaica fala de Cristo. O Decálogo, o Antigo Testamento fala de Jesus. Mas estavam todos enganados e não seguiam Cristo, não seguiam Jesus. Pode ser que alguém esteja numa igreja pentecostal, evangélica, protestante, e ainda assim não esteja seguindo a Cristo? É possível, pode ser. Examine-se, examine suas convicções para ver se de fato você é um seguidor de Cristo, ou você escutará aquelas palavras que ele diz assim: apartai-vos de mim, porque eu não conheço vós que praticais a iniquidade. Mais do que pertencer ao grupo certo, eu preciso fazer aquilo que agrada ao Senhor Jesus. Isso é muito importante.
Porque muitas pessoas estão no grupo certo, mas não estão fazendo a coisa certa. E aí, amados, o que me vincula a Cristo é o fato de eu estar agindo como Cristo, e não de eu estar no grupo que Cristo é dono. Cristo é o cabeça da igreja. Sim, Cristo é o cabeça da igreja. Mas em eu estando na igreja, eu preciso fazer aquilo que Jesus deseja que a igreja faça. Então, Paulo se coloca aqui perante aqueles que o prenderam como um praticante, sendo instruído aos pés de Gamaliel, sendo fiel aos seus antepassados e aos seus ensinamentos. É isso que Paulo explicita de maneira bem convicta. E ele vai relatando até que no versículo 20: e quando foi derramado o sangue da tua testemunha Estevão, eu estava lá, dando minha aprovação e cuidando das roupas dos que o matavam. Então o Senhor me disse: vá, eu enviei para longe aos gentios. Esse fato de Estevão, amados, Paulo vai contar em diversos momentos. Paulo parece, ao que tudo indica, Paulo sempre lembra disso com pesar, com tristeza, porque ele consentiu na morte de um homem inocente. Talvez esse seja um dos espinhos de Paulo, mas a Bíblia, graças a Deus, não relata qual é o espinho de Paulo, né? Mas talvez possa ter sido esse. Se não foi esse, esse era um dos pensamentos, não digo que atormentava, mas um dos acontecimentos do seu passado que o envergonhavam. E ele, na verdade, na sua prática presente, ele fazia de tudo para recuperar, para evangelizar, para proclamar, para estar com a igreja, para demonstrar a igreja e fazer a obra que ele tinha para fazer, meus amados. Então Deus disse para ele: vá, eu enviarei para longe aos gentios. Quem são gentios? Os gentios somos nós. Mas neste momento que Paulo fala aos gentios, né, a multidão ouviu Paulo até que ele disse isso. Aquela multidão de fariseus, e eu insisto que os fariseus eram um grupo religioso de alta qualidade, um grupo seleto de pessoas conhecedoras da palavra e firmes na convicção ao qual o próprio Paulo era, mas que, sendo zelosos da lei, eles não guardavam os ensinamentos de Cristo. E conhecendo a lei de Deus, não conheciam Deus, porque eles criam firmemente que os preceitos da palavra não eram para os gentios, não era para aqueles que não eram judeus, não era para aqueles que não eram da mesma localidade, da mesma nação, da nação judaica. Mas isso contraria o que Deus falou para Abraão: Abraão, em ti serão benditas todas as nações da terra. Então Deus é o Deus de toda a terra, o Deus que quer governar toda a terra, Deus para todos os homens, Deus para todos os homens e mulheres. Então, queridos, aqui Deus, ele fala através de Paulo que ele foi chamado para os gentios. E aquela multidão rejeita completamente. Então eles gritando, tirando suas capas, lançando poeira para o ar, e aquela multidão ficou enfurecida, e na verdade o comandante, ele ordenou que Paulo fosse retirado, levado à fortaleza, porque eles tiveram cuidado ali de que Paulo não fosse linchado em praça pública e talvez morto ali mesmo. Tal foi o enfurecimento daquela multidão, que ali, queridos, com certeza, ação do diabo, ação demoníaca, ação, porque nos ares celestiais, aqui na terra, operam aquilo que não é de Deus. E o diabo, ele está à espreita, rodeando, querendo tragar alguém, querendo levar alguém, querendo fazer as pessoas fazerem aquilo que não é de Deus, exterminar, roubar, matar e destruir, a tríplice obra do diabo. Paulo é preso, um soldado romano é separado para açoitá-lo, e quando vai açoitá-lo, ele se declara cidadão romano. O comandante vem e fala assim: eu precisei, versículo 26, 28, pagar um elevado preço
para a minha cidadania romana? Respondeu Paulo: eu a tenho por nascimento. Amados, Paulo é hebreu de nascimento, fariseu da convicção da lei, instruído aos pés de Gamaliel, e ele é cidadão romano por nascimento. Nasceu dentro de um contexto que ele era cidadão romano, não comprou a sua cidadania, natalício de Roma. Então, o próprio comandante ficou alarmado ao saber que havia prendido o cidadão romano. Eu quero aqui fazer uma distinção, porque o homem faz essa distinção, né? Existem cidadãos que têm prerrogativas melhores perante a justiça, isso sempre houve e hoje há também, né? Nós sabemos que pessoas de altas posições, que têm muito dinheiro, que têm muito prestígio, recebem um tratamento diferenciado pela justiça. E os homens pobres, que não têm um nascimento nobre, que não têm uma origem nobre, infelizmente não recebem um tratamento privilegiado da justiça. Todos deveriam ser igualmente tratados, independente das suas posições, independente do seu poder financeiro, deveriam ser julgadas, não pela aparência e nem pelo que se ouve dizer. Porque é assim que o Senhor dos Senhores, Cristo Jesus, na sua sabedoria julga. Julga não pela aparência e nem pelo que ouve dizer. Ele julga o fato, mas ele julga porque ele conhece tudo. O homem não conhece tudo. O homem se pauta pelo que vê e se pauta pelo que ouve dizer. Mas aqui nós temos a bênção de Deus na vida de Paulo, que ele era cidadão romano e usou o direito romano para proteger as suas liberdades fundamentais e assim querer um julgamento coerente, correto e justo. Mas dentro disso nós vamos ver ao caminhar do capítulo 23, 24, que Deus tinha um plano, que houve profecias que falou que Paulo iria para Jerusalém, mas que lá iria enfrentar dificuldades. Amados, Paulo não foi para Jerusalém porque ali ele ia ficar no hotel 5 estrelas. Foi para Jerusalém sabendo que iria ser preso, perseguido e que o que o esperava eram as piores condições possíveis. Então, no dia seguinte, visto que o comandante queria descobrir exatamente por que Paulo estava sendo acusado pelos judeus, libertou-o e ordenou que se reunissem os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio. Então, trazendo Paulo, apresentou a eles. Esse libertou daquele cárcere, colocou ele talvez nos aposentos um pouco melhores, mas não o libertou para que ele fosse para a rua e seguisse a sua vida. Na verdade, ele pediu para que se reunisse o sinédrio. Então, está lá todo o sinédrio reunido. Não tenho certeza, acho que são quase uns 300 homens, mais o sumo sacerdote. É uma quantidade imensa, porque, na verdade, a comunidade judaica estava insatisfeita com a ação de Paulo, a ação missionária de Paulo, pregando o evangelho aos gentios, desfazendo as obras do diabo e, com certeza, também tinha, como a própria Bíblia fala em capítulos anteriores, ele estava desfazendo o lucro daqueles que se usavam da religião para ganhar dinheiro das pessoas, vendendo bijuterias, vendendo imagens, né? Todo aquele tipo de coisa que até hoje acontece, infelizmente, mercadores do Evangelho. Que o Senhor possa falar ao seu coração e, através da história de Paulo, esse homem que não teve medo de expor suas convicções, de falar daquilo que acreditava, de receber a penalidade, ser preso, que nós possamos ser fiéis a Deus, em nome de Jesus.